Muito bem, mais uma edição do seu podcast Eu aos 40 e hoje a gente está recebendo o chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Batatais, Juninho Rio. Seja bem-vindo, Juninho. Obrigado pela presença. É muito importante a sua presença aqui para a gente falar de coisas não só da Prefeitura, mas da nossa querida Batatais. Obrigado. Michel, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, Gabriel. É um prazer gigante estar aqui. Parabéns para vocês pela iniciativa. Tem sido um projeto muito legal, tenho assistido todos os podcasts. É muito importante a gente trazer novidades aqui em Batatais e, mais uma vez, é um prazer gigante estar aqui. Prazer é todo nosso, Juninho. E claro que a gente vai falar da Prefeitura Municipal, da Estância Turística de Batatais. Você está como chefe de gabinete do prefeito Juninho Gaspar nesses primeiros 9 meses. E eu gostaria de começar te perguntando como é que foi assumir a Prefeitura Municipal. Você chegou lá, pegou a chave, abriu a porta, estava tudo limpinho, tudo bonitinho. Como é que estava o cofre da Prefeitura? Porque a gente comentou, e muito se comenta, que quando o Juninho assumiu, a primeira notícia que ele teve é que ele assumiu uma cidade com uma dívida de mais de 80 mil reais aí, a pagar já logo nos primeiros dias de mandato. Como é que foi essa questão, Juninho? Conta pra gente. Michel, vou começar lá do começo, né? Na campanha eleitoral, o Juninho é um grande amigo, o Raul, que esteve aqui, é um grande amigo de muitos anos da minha família. E aí, logo na campanha, eles pediram para a gente dar uma força, né? Para colaborar na campanha. Quando eu recebi esse convite, fiquei muito honrado, porque o Juninho é uma pessoa séria, o Dr. Ricardinho é uma pessoa fantástica, né? E poder colaborar nessa campanha, para mim, foi uma experiência maravilhosa. A minha família, o meu pai, sempre esteve muito próximo das campanhas políticas em Batatais. Hoje meu pai está em São Paulo e aproveito aqui para mandar um abraço para ele. E assim, essa proximidade da minha família com a política batataense é algo que assim, eu não consigo pensar em um momento da minha infância onde isso nunca tenha acontecido. Então, sempre nas campanhas eleitorais, para mim, é sempre um período muito interessante, né? Um período muito importante onde a gente discute o destino da nossa cidade. Bom, quando eu recebi esse convite do Juninho, para mim foi uma honra muito grande. A gente participou da campanha e não foi uma surpresa para mim, nem acho que para ninguém, né? O resultado das eleições. Batatais estava procurando mudanças. Quando chegou esse resultado, o Juninho me chamou para poder participar indiretamente da equipe de transição de governo, né? Então participei de algumas reuniões da equipe de transição para a gente poder entender quais que eram os problemas da cidade, o que afetava de fato Batatais, para a gente poder traçar algumas estratégias logo para o início do governo. E nessa equipe de transição aqui eu destaco a figura e a presença do Figueiredo, da Associação Comercial, que também já foi chefe de gabinete da Prefeitura, com um trabalho fantástico. Produziu um relatório exemplar, né? Junto com o Dr. Vinícius, com o Dr. Claré Júnior, com a Bruna Tonetti, com o Marquinho Mansur, e que fizeram estudos profundos sobre a real situação do município de Batatais. Michel, a gente acreditava naquele momento que ia pegar uma dívida em torno de 40 milhões de reais. Né? Isso pelos dados que a gente tinha. E também a gente não tinha muita noção, nem a gente, nem a população de Batatais, porque as coisas eram meio obscuras na cidade, né? De alguns problemas crônicos da cidade, né, que a gente acabou por descobrir que teria que enfrentar logo nos primeiros meses de governo, como por exemplo a questão do cemitério municipal, como por exemplo a questão da estação de tratamento de esgoto. Eu me lembro de ter visitado a estação de tratamento de esgoto e chocado, né, com a situação que ali se encontrava. Não tinha manutenção em nenhuma das máquinas, as bombas não tinham manutenção nenhuma. E lembrando que essa estação de tratamento de esgoto foi aplicado muita verba, muitos recursos ali por muitos e muitos anos, né, Juninho? Michel, como eu fui membro da imprensa de Batatais,
Minha família tem aí uma história com o Jornal de Batatais. Você, como membro da imprensa aí já de muitos anos, apesar dessa cara de novo, você já é um decano da imprensa. Né? E assim, a gente ouvia, né, Michel, falava, ó, foi uma estação feita para 100 anos, 100 né? anos, exato. Uma estação para 100 mil habitantes, uma estação com 3 módulos. A cidade vai desenvolver agora, tá tudo certo. Tá lá, né? Aí a gente chega lá, uma estação que foi pensada para 80 mil habitantes com 3 módulos, foram construídos 2, e desses 2, uns 30% estava operacional. E a gente passa a enfrentar esses problemas e descobrir, além de todas essas questões que são seríssimas, a gente descobre um endividamento altíssimo, né, Michel? Um endividamento de 83 milhões de reais. Num orçamento, Michel, que é importante a gente deixar claro, num orçamento de 210, que 52% é comprometido com o funcionalismo. Aí, sob uma outra ótica, você olha, você fala, 15% constitucionalmente é comprometido com saúde. Aqui a gente gasta 32% com a saúde. 25% é com a educação. Quer dizer, o que sobra para investimento? Onde a gente consegue, além de tudo, fazer o pagamento dessa dívida? Né? E a gente, do nada, se depara com uma dívida tão grande quanto essa. 83 milhões. 83. Esse foi a carta de boas-vindas. Isso, esse presente maravilhoso. Que bacana. Né? E é uma preocupação muito grande, Michel, porque grande parte desse valor de dívida foi deixado também como restos a pagar. O que é restos a pagar? É diferente da dívida consolidada lá que está do município. São valores que não foram pagos no último ano, que o cobrador está lá batendo na porta. Queira não receber. Claro, ele forneceu, ele tem o direito de receber. Só pra gente não perder o time, Juninho, a Prefeitura de Batatais estava sendo vista, isso eu falo por mim, que eu tenho informações de empresas, principalmente empresas que dão manutenção em bomba d'água, como mal pagador, ao ponto de, para fazer o serviço para Batatais, tinha que receber antes. Vou te dar um exemplo. A empresa chamada Debara, e aqui é bom a gente colocar nome de todos. Essa empresa não é culpa dela, não. Essa empresa não recebia da Prefeitura de Batatais. É de Bauru, se eu não me engano, né? Essa empresa, o pessoal da Prefeitura foi lá para tentar negociar. Sabe como que eles foram recebidos, Michel? Debaixo de uma mangueira. No estacionamento da empresa. Porque eles não recebiam lá dentro ninguém da Prefeitura de Batatais. Nós tivemos que renegociar todas essas dívidas para mostrar a seriedade da nova administração e fazer o pagamento de várias dívidas sem ter recurso, trabalhando com um orçamento que não era nosso, do último ano, aprovado pela última gestão. Né? Então, isso foi uma questão muito delicada que a gente teve que enfrentar. Fazer o pagamento desses fornecedores de forma correta e mostrar quem chegou, né, falou, ó, nós chegamos, somos novos, nós somos bem intencionados, nós queremos pagar essas dívidas e nós queremos mudar a visão que as pessoas têm da Prefeitura de Batatais, porque pensa, Michel, vamos supor que eu vou, porque para fazer um procedimento na Prefeitura, para eu comprar uma caneta, para eu comprar 10 canetas, para eu comprar folha sulfite, eu preciso abrir um procedimento licitatório. Como é que eu faço? Lá, por exemplo, a Secretaria da Saúde precisa comprar papel. Ela encaminha uma requisição para o setor de compras publica uma licitação e divulga para os interessados. E quem eventualmente queira vender papel para a prefeitura está disposta a comprar. E aí os fornecedores que estão dispostos a vender para a prefeitura oferecem um preço. Veja, se a prefeitura tem uma fama de má pagadora, você vai vender para a prefeitura? Não vou. Porque não paga. E é isso que a população precisa entender, né? Claro. Porque chega num momento que a fama é tão ruim ninguém quer vender. Que nem para pagamento à vista alguém quer fornecer. E quem vai vender mais caro, porque sabe que vai demorar para receber. E tem o risco, né? Claro, então tudo isso o empresário, e aí corretamente, embute no custo. E a prefeitura sempre, cada vez, pagando mais caro. Hoje a gente conseguiu reduzir os valores que a gente faz as compras. Por quê? Porque hoje as pessoas voltaram a ter interesse de contratar com a prefeitura de Batatais. Porque sabe que vai receber, né, Juninho? Sabe que vai receber. Contratou com Batatais, recebe em dia. Hoje a visão é essa. E fazer essa mudança num período tão curto, eu acho que é a maior vitória até agora da administração do Juninho e do Dr. Ricardinho.
esse saneamento das contas públicas é fundamental. Hoje eu estava discutindo, que a gente está gravando aqui, teve uma audiência pública do PPA. Hoje eu estava discutindo isso com os vereadores. Falei, olha, nós fizemos uma previsão muito pé no chão em relação ao reajuste inflacionário. E por que é importante a gente fazer essa previsão pé no chão? Porque a gente não faz uma previsão orçamentária, uma previsão de arrecadação alta, além da realidade, e com isso a gente não faz uma previsão de despesa além da realidade, com isso a gente não endivida o município, porque a gente não tem que pensar no agora. Seria muito fácil para o Juninho, Michel, chegar, decreta a calamidade financeira e falar, o pepino não é meu, o problema não é meu. Se viram. Passa para frente. E aí a próxima gestão tem lá uma dívida de 160, 170 milhões de reais. Com a gente não trabalha assim. Nós precisamos pensar nas próximas gestões, a gente precisa pensar no futuro. E isso é um legado que é deixado para Batatais, responsabilidade fiscal. E Juninho, tudo isso que a gente está falando, pessoal que está em casa, toda essa grana, previsão orçamentária, para se ter uma noção maior e real, isso é grana sua. Né? A prefeitura ela simplesmente não, né? Mas nada mais é que é uma administradora do dinheiro do cidadão. E aí são 9 meses com todos esses desafios e para quem achava pouco, vem o boom da pandemia. Né? Finalzinho de março, começo de abril, maio, começa a estourar tudo e daí vocês como prefeitura, quando eu falo vocês, claro, o prefeito Juninho Gaspar e você ali como chefe de gabinete, o Juninho Gaspar ele vai lá e decreta o lockdown num momento crucial no qual vários amigos nossos, batataenses, familiares, estavam sendo ceifados pela pandemia. Como é que foi essa questão nesse momento tão árduo dessa pandemia, Juninho? Porque aí você teve o desafio dessa dívida, dessa renegociação para começar os fornecedores a fornecer o necessário para Batatais, para voltar a confiar e de repente, bum, vem a pandemia. Michel, outro problema, né? E além de tudo era combater a pandemia sem recurso. Eu lembro que você me ligava e às vezes você me ligava de domingo, você falava, Juninho, desculpa ligar de domingo. Eu falava, não, Michel, nós estamos aqui para isso, né? Que era para esclarecer. Eu falava, como é que tá a questão dos recursos da pandemia? Eu dizia para você, não veio. Não tem. Não tem, nós estamos esperando até hoje. No ano passado veio um recurso alto, que, enfim, foi o governo federal encaminhou para os municípios e tal, veio um recurso alto, o município utilizou. Aí a gente chega aqui, nós precisamos, aumenta muito a demanda, principalmente em relação ao ano passado. Nós temos um gasto gigantesco com o combate à pandemia. Quanto que vem de recurso do governo federal? Quase nada, né? A gente recebia 60 mil reais para manutenção do ambulatório Covid. Então, outro desafio, né? A nível de recurso e um desafio político muito grande, que a gente pode resumir com coragem, né? O prefeito teve coragem de tomar as medidas quando foram precisas ser tomadas. Né? E aí foi um momento que ninguém da região queria tomar, ninguém queria instituir o lockdown, as pessoas aguardando leito aqui na UTI. Eu não dormia, o prefeito não dormia, a secretária não dormia, a gente não sabia de onde conseguir alocar esses pacientes, tentava fazer a regulação desses pacientes em locais fora da CROSS, a CROSS lotada aqui, a nossa região lotada, tentava fazer fora da DRS, a gente indo tendo reuniões no governo do estado, indo para São Paulo, pedindo para fazer regulação desses pacientes fora, aquela loucura, e o prefeito falou, não, chega, vamos decretar lockdown, mas não só isso. Vamos tomar uma série de medidas que são fundamentais durante o lockdown para a gente conseguir garantir esse controle da pandemia. Né? E isso foi fundamental. A coragem da tomada dessa medida radical, que num primeiro momento foi muito complicado politicamente para o prefeito. Houve uma pressão muito grande do prefeito. Claro. Quem que quer fechar tudo? Ninguém quer fechar. Ninguém. Né? Às vezes o pessoal fala, olha, o prefeito queria fechar. Não, isso não acontece. Quem em sã consciência fala, eu vou fechar tudo. É claro que existe um prejuízo para a atividade econômica, mas nós precisamos pensar a médio prazo. Né? Administrar não é pensar no primeiro momento, é pensar sempre a médio e longo prazo. Se a gente não tivesse tomado essas medidas, se o prefeito não tivesse tido coragem de tomar essas medidas, Michel, muito provavelmente a gente ia estar no abre e fecha até hoje. Sim. Né? Sim. E aí isso era mais prejudicial. E aí a tomada dessas medidas com o lockdown e as demais medidas, olha, são infindáveis que a gente pode tratar aqui. Aumento de leitos para UTI, nós dobramos os leitos, o tratamento com plasma convalescente, a testagem em massa que foi feita, a própria testagem em parceria com o Instituto Butantan.
Além disso, a desinfecção que foi feita pelo Exército Brasileiro, quer dizer, havia parcerias com o governo do estado, com o governo federal, nós corremos atrás de todos os lados e conseguimos trazer para Batatais a maioria dos recursos possíveis, seja a nível de recursos humanos, sejam projetos, programas específicos para a gente conseguir combater a pandemia, e hoje o resultado está aí. Ontem eu fui dormir com um boletim com 3 pessoas, enquanto tinha dias que a gente tinha 100 e poucas pessoas testadas positivas para Covid, enquanto a gente tinha pessoas aguardando leito. Ontem, graças a Deus, a gente dormiu com 0% de ocupação na Cross. Quer dizer, esses resultados estão aí. Esse trabalho feito pela Bruna, que é uma pessoa exemplar, que tem feito um trabalho incansável, né, por todos os servidores da saúde, por todos os servidores da administração de Batatais, e a gente precisa reconhecer todos, do começo ao fim, todos, absolutamente todos lutaram incansavelmente para a gente chegar nesse resultado que a gente tem hoje. E graças a Deus hoje a gente está numa situação confortável. E está mantendo porque continuam, né? Trabalhando, continuam dando atenção, até porque a pandemia não acabou, né? Sim. E aí a gente viu o quão a administração foi responsável nesse momento, né? Oxa, ninguém queria fechar, todo mundo era contra, e de repente o prefeito se vê nessa situação, e não é porque ele quis, não. Era a única forma. E aí, graças a Deus, os números estão aí. Já pensaram, Juninho, em levar uma benzedeira lá na prefeitura? Olha, nós estamos precisando, viu? Ou um padre, assim, independente da religião, por quê? Por que eu estou falando isso? Assumiu a prefeitura na primeira semana com mais de 80 milhões em dívida, vários outros problemas, o boom da pandemia. E aí, quando a gente achou, bom, agora vamos focar nos problemas estruturais e outros problemas que Batatais tem, porque tem, né? Aí, de repente, a gente enfrenta aí uma semana com duras queimadas em torno da cidade, dentro da cidade, a cidade tomada por fuligem, queima poste, que ainda tinha poste de madeira, que não tinha trocado, cabe energia e aí afeta o nosso sistema de água. O batataense, ele sofre, tá? Muito tempo com água. E a gente até poderia falar, não, foi culpa da queimada, mas não só, né? É óbvio que com essas queimadas a população sentiu mais. E aí, depois das queimadas, a gente passou aí por duros dias, agora está normalizado, está normalizando, enfim, mas com duros dias da questão da falta d'água na cidade. Há meses atrás, a prefeitura tinha feito uma nova adequação na questão de fechar a água em determinados momentos devido à seca. A gente está enfrentando a pior seca dos últimos anos da história, não só de Batatais, mas do Brasil. E aí agora, esse desafio da falta d'água, que a população entende, a maioria compreende, o conclame da prefeitura em economizar está sendo atendido pela grande maioria do batataense, mas no fundo o batataense ele tem um sentimento, um aperto no peito quando fala que a bomba queimou, quando ele abre a torneira ele não tem, quando ele quer tomar um banho ele chega cansado, ele não tem água, e aí, por isso que eu te falei da benzedeira, sei lá, de um pai de santo, enfim, de um padre, porque é muitos desafios. Como é que a prefeitura está enfrentando essa questão da água, que a gente sabe que não é só questão de abre ou fecha a água. É uma questão muito mais profunda. Vamos por partes, Michel. Antes de mais nada, essas catástrofes que estão acontecendo, esses episódios que estão acontecendo, e aí seja por coisas, por exemplo, o endividamento, seja a questão da pandemia, seja a questão dos incêndios, são coisas que a gente não consegue controlar. Sim. Se acontece ou não, né? Mas todo dia eu agradeço que a gente tem uma equipe fantástica para conseguir lidar com essas situações. Que a gente tem a Bruna para conseguir lidar com a questão da pandemia, que a gente tem o prefeito com a coragem e responsabilidade, que a gente tem o nosso vice-prefeito com coragem e responsabilidade, que a gente tem, na questão da água, a gente tem o Zé Mário, que na questão do combate ao incêndio, a gente tem o pessoal da Defesa Civil, a gente tem o pessoal da Guarda Municipal, a gente tem os bombeiros civis, a gente tem a população de Batatais que mostrou nesse momento, em todos esses momentos, ter uma solidariedade enorme, né? E um amor ao próximo muito grande. Então, existem coisas que infelizmente acontecem, que fogem ao nosso controle, né? Como, por exemplo, a pandemia, os incêndios, mas existe também a população de Batatais que colabora de uma forma incansável e demonstra uma solidariedade fantástica com o próximo nesses momentos. Então, eu acho que a gente tem que, é claro, ficar chateado com essas coisas que acontecem, mas, por outro lado, eu fico feliz da gente estar em Batatais. Sim. Bom, posto isso, a questão da água
que se mostrou um pouco mais evidente agora com esses incêndios, veja, a gente precisa compreender ela de uma forma muito mais ampla, entender quais são os problemas que nos trouxeram até aqui. A gente tem problemas crônicos estruturais, a gente tem problemas pontuais e momentâneos, e a gente tem ainda um problema da seca. Vamos entender cada um deles para a gente conseguir colocar cada um deles nas suas caixinhas, porque é o que você falou, a população de Batatais sofre com a falta d'água há muitos anos. Sim. E cada vez parece que é uma desculpa diferente. E assim, né? Vale ressaltar que a falta, esse problema de falta d'água, ele não é pontual, ele não aconteceu agora. É falta de investimento de muito tempo, é um crescimento desorganizado, é falta de fato investimento, é que nem questão de buraco no asfalto. O buraco ele não nasce do dia para a noite. Isso. Se você tem um investimento ali mensal, de água, enfim, você sempre vai ter uma malha asfáltica perfeita. Agora, se você não tem investimento, as coisas quebram, que nem na casa da gente. Claro. E a questão da água, né? A questão da água é essa. Muito tempo, muito blá, 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 e pouco se fez para a água, de fato, né? Vamos entender, primeiro ponto, por que falta recurso para a água? Por que está faltando recurso? Por que não foi investido? Bom, não foi investido porque não se tratou a água como política pública que deveria ser tratada. Exato. Se tratou a água como uma política assistencialista. Não se corta água em Batatais, muitas residências sem hidrômetro, e muitas residências com hidrômetros que marcam fora de uma quantia normal de um consumo de uma casa. Quer dizer, pode ser que tenha um gato, pode ser que o hidrômetro esteja quebrado, que não haja má fé do morador, mas que de fato não está sendo cobrado. Aí é justo, Michel, você que paga a água correta, eu que pago a água correto, ter um fornecimento de água deficitário por conta de pessoas que não estão pagando, não é justo. E essa é a primeira questão, aplicar justiça para todo mundo. Sim. Então o que nós fizemos? Compra de 5 mil hidrômetros agora, vamos comprar mais, nós só compramos 5 porque a gente só consegue instalar 5 mil, viu, Michel? Nós vamos trocar todos. Né? Da cidade toda. Para que todo mundo pague corretamente. Sim. Né? Porque não é justo você pagar, eu pagar, outra pessoa não pagar, né? E a pessoa lá desperdiçando. Isso não pode acontecer. Porque o investimento tem que ser feito da forma correta, mas todo mundo tem que pagar da forma correta. E colaborar, né? Lógico, a gente tem que ver isso como uma comunidade. Bom, não se pode perdoar a dívida de água, como se perdoou muitas vezes, muito tempo. Utilizou-se politicamente, né? A água era um instrumento político de Batatais, isso não pode acontecer mais. Bom, posto isso, que é um problema de investimento em Batatais, a gente tem, ainda não tinha recurso, porque não tinha recurso por causa que nunca se deu bola para a arrecadação da água, que era importante, né? Mas por que e isso culminou em quê? Isso culminou em falta de investimento. Como é que é essa falta de investimento? Vamos entender o sistema da água de Batatais. Bom, Batatais, a maioria da captação de água é de poço profundo, né? Nós temos vários poços de captação profunda, temos duas captações superficiais, que é a Cachoeira e Córrego dos Peixes, que são captações superficiais, o restante é tudo captação de poço profundo. Michel, construiu-se muitas casas em Batatais, muitos loteamentos. Cresceu muito. Batatais, a cidade cresceu bastante, não em número de população, mas cresceu de fato, de né? tamanho, geograficamente. exato. Cresceu bastante a área urbana do município. Mas não se pedia contrapartidas para investimento em água. Por quê? Não se sabe, né? Então, daqui para frente, vamos pensar em critérios objetivos? Vai ser feito um loteamento? Vamos pensar em critérios objetivos para a gente conseguir garantir o abastecimento de água. Daqui para trás, o que a gente consegue fazer? Nós temos um fornecimento de água deficitário. Ele vem de problema de captação? Também. Né? Nós precisamos reperfurar o poço do Santa Cruz 1, nós precisamos perfurar o segundo poço do Garimpo e nós precisamos perfurar lá na frente um poço do Desengano. Isso precisa ser feito, porque a região está crescendo para lá. Isso precisa ser feito, são investimentos que precisam ser feitos. Investimentos altos, Michel, altíssimos. Precisamos interligar o poço do Garimpo. Isso também precisa ser feito. Precisamos fazer manutenção correta nas bombas. As bombas precisam, Michel. Hoje tem o pessoal lá que vai lá, desliga a bomba, liga a bomba, faz manualmente. Isso precisa ser feito de uma forma eletrônica. Digital, né? Nós estamos em 2021, não tem cabimento que isso seja feito hoje de forma manual, né? Nós precisamos trazer o sistema de uma forma muito mais tecnológica. Né? Modernizar o sistema. Sem dúvida nenhuma. Nós precisamos melhorar a rede de distribuição de água. Se perde muita água na distribuição. Os canos feitos em vários bairros, hoje a gente precisa fazer substituição do Helena, do Elisa e de muitos outros bairros, fazer substituição da tubulação, que hoje está prejudicada, desperdiçando água. Né? E para a gente fazer isso, a gente precisa de investimento. A gente precisa fazer troca de bomba de recalque, a gente precisa fazer troca de bomba de poço profundo. Veja,
esses investimentos que demandam ser feitos são investimentos caríssimos e a gente só consegue fazer isso com recursos altos que a gente precisa trazer para Batatais. Uhum. O que a gente está fazendo para conseguir resolver esse problema? Bom, estamos fazendo troca de bomba. Primeira coisa lá, voltamos a pagar aquele fornecedor lá que o pessoal chegava lá embaixo da mangueira e não atendia. Hoje a gente consegue consertar a bomba. Estamos com 5 bombas para ser refeitas lá na Ibara. Estamos comprando 3 bombas de recalque. Estamos consertando outras 2 bombas de recalque que também precisavam ter manutenção, para a gente conseguir melhorar a captação de água. Isso a gente consegue fazer a curto prazo, médio prazo, perfuração desses poços, longo prazo, estabelecimento de metas e de critérios objetivos para novos loteamentos, para a gente pensar a cidade lá para frente, para parar de ter esses problemas e para a gente evitar que criam novos problemas. Então, isso tudo precisa ser pensado. Vai fazer um recap no Helena, onde existe problema de distribuição. Vamos fazer o recap, mas vamos abrir as ruas para a gente poder trocar o encanamento. Já fazer a troca, né? Para não fazer 2 serviços, sim, né, Michel? Sim. Então, essas ações precisam ser pensadas. Só que são coisas que a gente não consegue fazer de um dia para o outro. A gente adoraria ter um recurso gigantesco e fazer todas essas colocar isso em manutenções, prática. né? O pessoal às vezes fala, o prefeito fechou a água. Você acha que o prefeito fecha, sinceramente? Porque ele quer, né? Sim. Né? Ele acorda e fala, não, hoje hoje eu tô de mau humor, desliga. Então a gente precisa tomar cuidado quando a gente acha que esse desligar, esse fechar algum bairro tem a ver com privilégio de um ou de outro. Vamos entender, Michel, Batatais é uma concha. Você pega o mapa de Batatais, ele é uma concha. Você consegue fazer distribuição de água. A água primeiro, óbvio, vai chegar nas regiões mais baixas por uma questão de gravidade, né? Quando essas pessoas da região mais baixa estão desperdiçando água, dificilmente ela vai chegar nas regiões mais altas. Agora que nós estamos com um problema maior ainda de falta d'água, a gente consegue observar isso com uma clareza assim absurda, que é onde que está faltando água hoje, Michel? Você deve ter recebido um monte de telefonema, né? Onde que está faltando água hoje? Hoje está faltando água no alto da Vila Lídia, hoje está faltando água no Castelo, no alto da Bela Vista, hoje está faltando água no Mariana 1 e 2. São bairros altos, né? São regiões altas, onde a água não tem pressão para chegar. Então, hoje a gente precisa trabalhar, hoje em um período de seca, ainda nós temos mais um agravante, que é a questão de que a gente precisa fazer o desligamento de água para conseguir encher os reservatórios, para conseguir ter mais pressão, para conseguir chegar na casa das pessoas. Além disso, vamos lá para o último agravante, que é a questão dos incêndios. Chegou no dia dos incêndios, nós tivemos que desligar algumas bombas, porque queimou alguns painéis elétricos, nós tivemos que desligar as bombas Santa Cruz, do sistema Santa Cruz, que é um sistema que abastece bastante parte da cidade, mas bastante regiões, para a gente conseguir garantir com que essas bombas não fossem queimadas. A bomba do teatro queimou. E aí nós precisamos fazer a substituição. Então juntou tudo isso, essa somatória de fatores, e nós chegamos na situação caótica que nós tivemos no último fim de semana. Bom, posto tudo isso, a gente consegue entender um pouco da complexidade do problema da água de Batatais. Então, quando o morador recebe uma notícia, falou, queimou uma bomba, mas mais uma, mas de novo. De novo eu não aguento mais. Mas nós também não aguentamos mais, né? Mas foram bombas que nunca foram dadas manutenção correta, que não era feita a substituição da forma correta, que não era feita manutenção preventiva, só corretiva, e são anos de descaso que chegou na situação que a gente está hoje. E infelizmente a gente tem que ficar tentando remediar esses problemas da melhor forma possível para conseguir garantir para a população o mínimo básico. É vergonhoso, Michel, eu chegar aqui e te falar isso. Mas hoje a gente está fazendo o máximo, a gente conseguiu, graças a Deus, a gente já conseguiu trocar 4 bombas, a gente já conseguiu fazer remanejamento de sistema, houve uma melhora muito grande com aquela troca que você falou. Aí desligar, o momento de desligar e tal. Então a gente já consegue ver reflexos. Claro que a gente queria fazer muito mais. É claro que quando a população entra em contato com a gente queria falar, olha, abre a sua torneira que tem água aí. Tem água. Mas, infelizmente, hoje a realidade que a gente trabalha é essa. E estamos todos os dias trabalhando para melhorar isso. E o Juninho não citou, né, Juninho? Tem também um investimento pro tratamento da água, que é caro, e no começo da administração de vocês, pelo menos eu tenho ciência disso, de que faltava materiais básicos, como cloro para tratar, e outras coisas que também é caro. E não é que não tinha porque não tinha dinheiro, não tinha porque não pagou a empresa que fornecia. Então a empresa simplesmente ela parou de fornecer esses materiais. Então teve mais este desafio, né? Tiveram mais vários. O cloro foi um deles, inclusive. A empresa do cloro, nós tivemos, assim, mas inúmeros. A gente ficou sem internet.
porque não pagava a internet, ficamos sem telefone porque não pagava telefone. Nada. Chegou num momento que a gente olhava e falava, mas como é que a gente vai fazer para tocar daqui pra frente? Né? E fomos renegociando com todo mundo. Energia, não pagava energia. Fundo de garantia dos servidores. Sim. INSS, mas uma série de renegociações que nós tivemos que fazer para conseguir botar a casa em ordem, né? Mas foram assim, 3 meses de renegociação e tentando não pagar juro, né? Porque tentando reduzir esses valores. Conseguimos reduzir bastante, graças a Deus. Mas renegociando e ligando para credores e tal. Tinha gente que a gente ligava, eu não me esqueço, teve um credor que ligou, falou, doutor, a gente precisava ver o que conseguia fazer para resolver, porque já faz 9 meses e tal. Falei, olha, me passa os dados da sua empresa, que eu já vou ver o que eu consigo fazer. E liguei para ele na sequência, sei lá, uns 20 minutos depois, falei, olha, tá pago. Ele começou a rir. Aí ele falou, a prefeitura de Batatais pagou. Aí ele falou, o pessoal não tá acreditando aqui em volta. Vou fazer uma festa aqui pra Eles comemorar. não acreditavam que em 20 minutos ele ligou e conseguiu receber, cara. É uma coisa impressionante. Mas graças a Deus a gente está mudando essa realidade. Ô Juninho, a gente tem muito assunto para falar e através do Gabriel a gente determinou este assunto, né? Falar um pouquinho mais da água, até porque está recente e a população merece saber essa questão da água. Mas você acredita que que é difícil precisar um prazo, né? Mas até quando o batataense ainda vai penar com esse problema da água? É lógico, né? A gente está falando de uma nova administração de 9 meses e que muita coisa fez. Mas vocês têm algum parâmetro até quando a gente pode sofrer ainda com isso da água? A gente sabe que demanda muito investimento, a gente sabe da luta do prefeito Juninho, atrás de verbas. A gente vai sofrer ainda Olha, veja, aqui hoje a gente ainda tem a questão da seca que não atinge só Batatais, né? Municípios da região, Franca, por exemplo, está fazendo um racionamento aí 48 horas sem água, né? E Franca é Sabesp, Michel. Franca é Sabesp, um dos melhores fornecedores aí, distribuidores de água reconhecidos no Brasil, né? Então, mesmo com muito investimento, a gente pode atravessar períodos de seca, e aí eu posso falar para você, o problema resolve em 2 anos, aí daqui 2 anos tem um período de seca, você pega esse vídeo meu e joga, né? Isso, falou em 2 anos, 2 anos. Por isso que eu te falei que é difícil precisar, né? Mas o que eu posso te garantir é, nós não estamos parando de investir, nós não estamos parando de pensar formas de resolver o problema da água. Foi criado um departamento específico para que a gente possa discutir essas questões. Nós trouxemos para esse debate, Michel, todas as pessoas que estão na prefeitura, que já trabalharam com a água, para pegar a colaboração de todos. Inclusive ontem nós ficamos até umas 9 horas da noite na prefeitura, ouvindo todos, sentando e ouvindo todos. Que opinião que você tem para dar, o que você faria e tal, para ouvir todo mundo, né? Essa administração é uma administração que ouve muita gente. É do diálogo, né, Juninho? É do diálogo. Então isso é muito importante. Então o que eu posso garantir é muito trabalho, eu posso garantir investimento e posso garantir que o prefeito tem coragem de fazer. E vontade. Eu conheço e assino embaixo. É uma pessoa com coragem e vontade de fazer, Michel. Então, essas garantias eu posso te dar e te dar para a população de Batatais. Falta de vontade, de recurso e de suor não vai ter. Isso vai ter em Batatais. Eu não vou te colocar numa berlinda e vou te trazer a situação política do nosso Brasil, pelo menos nesse momento ainda não. Mas eu quero saber, tá? A gente falava dos mais de 80 milhões que a prefeitura assumiu. Hoje, 9 meses depois de assumir, é um nenê ainda, né? São 9 meses de nova administração. O que já foi pago, Juninho? 20 milhões de reais. 20 milhões. 20 milhões de reais. Com muita alegria que eu te falo. Uma dívida consolidada de anos. Uma dívida histórica. Nós já pagamos 20 milhões. E em 9 meses foi pago 20 milhões. 20 milhões de reais. Aproximadamente 20 milhões. Então, isso é fantástico, né? Imagina, nos últimos anos da história de Batatais, essa dívida foi se consolidando e chegando, onde chegou. Né? Em 9 meses a gente paga 20 milhões. Mas não é só isso. Nos próximos meses, você pega o PPA lá, você pega nos próximos anos, existe uma programação para amortização dessa dívida. Bacana. Então não é
pagar 20 aqui e entregar com 63, não é isso. É pagar e continuar pagando. Até zerar. Para mostrar a responsabilidade. Então, isso é fundamental, né? Nós vamos continuar pagando até o fim do ano. O que der para pagar, nós vamos pagar. E vamos continuar com essa responsabilidade. Fizemos renegociação com todos os credores. E assim, além de ter pago esses 20, os outros já estão com parcelamento em dia, já estão tudo correto. Já negociado. Foi feito o parcelamento, CPFL, inclusive passamos pela Câmara. Então, isso é fundamental. Este é o nosso podcast, Eu aos 40, e hoje a gente falou com o Juninho Ryu, que é chefe de gabinete, um bate-papo, Juninho, esclarecedor. A gente tocou em assuntos que eu acho que pelo menos a maioria do batataense, pelo menos agora vai ter ciência. Assuntos que pouco se falam, mas creio que é necessário a gente trazer isso para a população também, é passar a entender os desafios da nova administração, como que ela pegou, como que ela está administrando. Eu acho que assim, até porque eu repito aqui, né, a grana é de vocês que nos acompanham, de vocês que pagam em dia aí os seus impostos na nossa cidade, e ele está sendo muito bem administrado, pelo menos nesses 9 meses, né, Juninho? Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer gigante estar aqui. Muito obrigado, Michel, muito obrigado, Gabriel, muito obrigado a todos os presentes aqui, Bela, Letícia que está aqui também. Veja, foi uma oportunidade fantástica de debater problemas importantes e fundamentais da cidade e sempre com transparência, para mostrar para a população de fato, né, quais são os problemas, quais são os desafios que a gente enfrenta e de que forma que a gente está enfrentando, né? Porque essa administração preza sempre pela transparência e é importante a gente jogar essas cartas na mesa e conseguir dialogar, debater questões que são fundamentais para o desenvolvimento da cidade. Muito obrigado por essa oportunidade, foi um prazer gigante.